Olá, pessoal. Eu me chamo Stephanie Rodrigues Pereira. Eu sou aluna da ACF de Rio. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o nosso Código de Processo Penal, mais especificamente nas execuções de obrigações de fazer ou de não fazer. Vou compartilhar minha tela para explicar um pouquinho melhor. Então, as obrigações de fazer ou de não fazer, as execuções dessas obrigações, elas estão lá no artigo 814 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Logo no início, no artigo 814, nós vamos tratar aqui na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em títulos extrajudiciais, que são aqueles constituídos entre as partes, né? Pode ser lá um cheque com até 6 meses de data de apresentação, uma nota promissória, a duplicata e contrato com duas testemunhas, e assim vai, né? Que eles já estão elencados lá no Código de Processo Civil. Ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Então, tem duas questões aqui que nós precisamos prestar bastante atenção. Primeiro que a data que está sendo estipulada de multa não tem nada a ver com o prazo para manifestação. O prazo para manifestação, o juiz vai determinar para que a parte executada apresente defesa, se ela quiser, ou então para ela realmente efetuar a obrigação que ela deveria ter feito. A multa, ela vai vir a partir da data do cumprimento da obrigação, ou que ela deveria ter sido acontecido, né? Você imagina que é um mês daquela data, um ano daquela data, então a multa vai correr em cima desse período. E o percentual vai ser definido também pelo juízo, tá? Então, tem alguns casos que o título ele já prevê algumas multas por conta da falta de cumprimento dessa obrigação entre as partes. Em alguns casos, esses títulos acabam tendo um pouco de excessividade na cobrança de multa. E aí o juiz vai definir se isso é excessivo ou não, e ele vai geralmente se aproximar muito quando em caso de contrato ou algo nesse sentido. Eu até coloquei um lembrete aqui embaixo, dizendo que no despacho inicial vai ter o prazo para manutenção, no qual o executado poderá apresentar embargos, né? Embargos à execução. E não deve ser confundido com o prazo fixado para a atualização de multa, ok? No artigo 815, ele trata que, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, de outro, se outro não tiver determinado no título executivo. O que que acontece? Imaginamos que em um título executivo apenas há um obrigado de fazer determinado ato, né, de fazer algo. Ok, o juiz vai definir sobre isso. Vai decidir em cima dessa informação. Agora, se um contrato, às vezes, ou em algum outro tipo de documento que elenque quem é obrigado a executar aquele tipo de tarefa, existir mais de uma pessoa, então o juiz primeiro vai ter que decidir isso para posteriormente definir como vai ser feito, quando vai ser feito, e a partir da citação que isso tudo vai acontecer. Tá? Coloquei mais um lembretezinho aqui também. Então, se ele tiver outro obrigado a cumprir essa obrigação, o juiz ele vai despachar a citação, vai definir quem é obrigado a cumprir e o que vai ser cumprido, né, para satisfazer essa obrigação de fazer. O artigo 816 ele é mais uma complementação daquilo que a gente acabou de ler lá no artigo 815, porque ele diz que, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado, ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Então, só para nós entendermos bem esse artigo. O que que ele está tratando? Olha, é, deveria ter sido cumprido de determinada forma, como o juízo já pré-determinou, né? Ok. Mas o executado ele não cumpriu isso. Então, novamente, o exequente está sendo prejudicado por conta disso, né? Por conta dessa falta de obrigação de fazer do executado. Então, o exequente ele vai lá, ou ele mesmo vai dar prosseguimento ao pagamento, às vezes, de outra empresa ou algo nesse sentido, para cumprir essa obrigação, ou, geralmente, convolado, né? Com perdas e danos
por esse prejuízo, pelo período de tempo mesmo que ele teve com essa falta de obrigação do devedor, né? Essa demora no cumprimento da obrigação por parte do devedor, tá bom? Então, ele vai ser convertido em indenização. Parágrafo único diz que o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança da quantia certa. Então, o devedor foi intimado a se manifestar, se manifestou ou não, o juiz já determinou o prazo que ele deveria fazer determinada obrigação, e ele não fez. O próprio exequente pode ir lá, ele pagar uma outra empresa e requerer isso do executado posteriormente, tá? É importante lembrar que deve sempre se respeitar o período de cumprimento voluntário da obrigação pelo executado. Então, o exequente não pode simplesmente ingressar com a ação, torcendo já para o devedor ou executado, né? Não cumprir com a parte dele da obrigação para poder contratar outra pessoa imediatamente. Então, ele precisa esperar o período aí que o executado faça a obra, faça o que foi fazer a obrigação dele de fazer, antes de contratar um terceiro e ter que pagar isso, tornar mais oneroso ainda o processo, né? O que acontece em muitos casos é que geralmente já existe um terceiro qualificado para fazer isso. Por exemplo, em casos de empresas de construção ou algo nesse sentido, entende-se que existem alguns tipos de imprevistos que podem acontecer durante a execução de um determinado projeto. Então, geralmente existe um obrigado a fazer, né? A empresa A é obrigada a realizar aquele ato, né? E ele já tem algum tipo de parceria com uma outra empresa que, ocorrendo algum problema com a empresa B, que geralmente são parceiros mesmo, vai cumprir esse ato. Então, acaba que prevenindo aqueles que fazem algum tipo de empreitada ou algo nesse sentido, de terem perdas e danos, né? Serem condenados com algum tipo de indenização posteriormente. E o artigo 817 diz que se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente e que ele satisfaça a custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Então, isso aqui ele complementa o que a gente acabou de conversar. Pode ser feita lá pelo terceiro, que é a empresa B, que também é parceira lá daquele que é obrigado a fazer determinado ato. Ok, o exequente concorda com essa situação, e quem vai ter que pagar, quem vai ter que bancar por isso, é lá a empresa que era a principal obrigada a fazer aquele ato, aquela obrigação, né? E aí quem vai determinar isso sempre vai ser o juiz nessa situação, mas sempre quem vai ter que autorizar e quem vai ter que requerer isso é o exequente, tá bom? Geralmente isso está sempre previsto em contrato, e é sempre importante de deixar nossos contratos bem certinhos. O artigo 818 ele vai dizer que, realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes em prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Vamos imaginar o seguinte ocorrido. As partes deixam de se manifestar, já passou o prazo para o executado cumprir aquela obrigação, passou 10 dias do prazo e ninguém mais se manifestou, o juiz vai considerar que aquela obrigação foi satisfeita. E ele vai encaminhar para a extinção do processo. Se tiver algum tipo de impugnação, geralmente embargos, né, de execução, o juiz primeiro vai ter que resolver essa impugnação, esses embargos, para posteriormente decidir, então, se o processo será extinto ou não. Então, é importante lembrar que após a decisão da impugnação que se decidirá se é devida a obrigação de fazer por parte do devedor. Então, todos são inocentes, né, até que se prove o contrário. Então, o devedor que alegar que não possui determinada obrigação de fazer, ou houve algum tipo de quebra no seu acordo anteriormente com o exequente, né, nessa ação, ele não terá necessidade, a obrigação de fazer até que o juiz decida sobre essa impugnação. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E espero que tenha ficado um pouco mais simples de se entender um pouco mais das execuções do nosso Código de Processo Civil, que são muitas execuções.
mas essa parte é bem especial, principalmente da parte de obrigação de fazer, que é basicamente o que nós tratamos aqui. Tá bom? Tchau, tchau.